Glória a Deus. Paz e graça, boa noite, irmãos. Queridos e queridas, pode se assentar. Muito bom termos a oportunidade de mais uma vez estarmos na casa do Senhor para juntos bendizermos o nome dEle, o nome desse que faz novas todas as coisas nas nossas vidas, amém? Claro que nós estamos aqui hoje, nessa noite, para louvar e bendizer o nome do Senhor, mas um tanto preocupados, com a saúde do nosso pastor, mas glória a Deus. Vou pegar um copinho de água aqui, obrigado, glória a Deus. Mas o Senhor está cuidando de tudo, porque Ele sabe de todas as coisas, não é verdade? Tenho certeza que você teve uma semana abençoada, Deus esteve ministrando sobre a sua vida, cuidando de tudo na sua vida, de todos os pormenores, assim como cuidou da nossa. E tenho certeza, Deus já tem falado nessa noite, através dos louvores, da ministração do louvor, que Deus fará coisas novas a partir dessa noite, E nós como servos de Deus, eu creio nessa palavra, nós como servos de Deus vivemos a novidade de vida a cada instante, a cada momento nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus por isso. Enquanto você abre a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, a partir do verso 36. Dizer e reforçar, primeiro relembrar que nas últimas 4 quartas-feiras, nós tivemos aqui cultos maravilhosos. Tivemos aí a campanha das 4 unções. Foi algo extraordinário nas nossas vidas. Eu, pela graça do Senhor, tive o privilégio de estar aqui todas as quartas-feiras e fui tremendamente abençoado pelo Senhor. Eu, graças a Deus, posso dizer que Deus abençoou a minha vida nesses dias. E tenho certeza que você também, meu irmão, que pôde estar aqui em uma dessas quartas-feiras, que sempre está na casa do Senhor buscando a face dEle, a presença dEle, e tem sido abençoado. E testemunhos irão surgir através disso tudo, através desses momentos, quando nós nos colocamos na presença de Deus para poder buscar a face dEle, amém? E na próxima quarta-feira, tenha certeza, não será diferente. Deus, o mesmo Deus que operou maravilhas nesses dias de campanha, e estará aqui abençoando a sua vida, assim como está abençoando nesta noite, amém? Então você, meu irmão, venha participar, venha estar junto conosco, adorando, louvando e recebendo a palavra de Deus, que é algo bom e vivificador para a sua vida. E isso também não diferente no domingo, que é um culto de Santa Ceia, um culto abençoado, um culto que nós estaremos celebrando a comunhão na presença do nosso Deus, amém? Dar boas-vindas aí àqueles que a primeira vez estão aqui conosco, que nos acompanham aí pelas redes. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa estar sendo edificado e tocado pela palavra de Deus, para que a sua vida possa ser uma bênção, amém? Mateus capítulo 26, a partir do verso 36, diz assim: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E, levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai,
para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Aleluia. Te louvamos, Pai, porque Tu és bom e a Sua palavra é verdadeira, Pai, e se renova a cada dia nos nossos corações, Senhor. Temos certeza que Tu, Senhor Jesus, tem algo especial para o coração do Teu povo, Senhor. Jesus, vem edificar as nossas vidas cada instante. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esta palavra ela é muito conhecida. Nós já ouvimos muitas vezes pregações, ministrações relacionadas a esta parte da Bíblia, a este texto da Bíblia. Mas ele traz algo muito especial e que nos dias que nós vivemos hoje, no momento que nós vivemos hoje, a sociedade que nós vivemos tem, de alguma forma, deixado de praticar algo tão importante que essa palavra tem, algo tão profundo que a palavra tem. Hoje a sociedade, devido ao pecado que permeia a vida de muitas pessoas, a vida daqueles que estão no mundo, que estão perdidos na miséria, no pecado, mergulhados na miséria, mergulhados no pecado, eles não têm uma família estruturada. Muitos deles são famílias totalmente disfuncionais, onde o filho não tem referência, onde a criança não tem referência. A mãe engravida, não se sabe em muitas situações quem é o pai, né? E assim caminha a sociedade totalmente destruída e nas mãos do inimigo. E por causa da falha desta referência de pai, da falta da referência de mãe, porque toda a família, que foi algo criado no coração de Deus, nós, baseados na palavra de Deus, sempre dizemos que o quê? Que a família é algo que nasceu no coração de Deus, é um projeto divino do Senhor. A família é a célula máter da sociedade. Isso está lá descrito nas nossas leis, né? Em muitos livros didáticos, em muitos livros voltados para o direito, está descrito lá que a família é a célula máter da sociedade. É através da família que a igreja é formada. É através da família que as pessoas, que as sociedades são formadas. É através da família. Uma família forte, uma família alicerçada, é uma família que tem referência. E as referências, elas vêm do quê? Do pai e da mãe. E nesta palavra que nós temos hoje, aqui, nós vemos Jesus seguindo referência do Pai, referência de Deus. Os hábitos de Jesus eram voltados para Deus, para a confiança em Deus. Essa palavra nos traz essas referências.
e nos leva a falar da confiança que nós precisamos ter em Deus. Ora, nós aqui, a nossa igreja, a Igreja Família Batista, nós temos um slogan, nós temos aí uma frase, né, uma citação que em muitas vezes nós já publicamos, já falamos nas nossas redes sociais, e é algo que está lá, uma referência da nossa igreja, uma igreja focada em Jesus, não é isso? Uma igreja focada em Jesus, Igreja Família Batista, uma igreja focada em Jesus. E queremos crer que todos aqueles que servem a Deus, que são servos do Senhor, que são cristãos, eles são focados em Jesus. E se somos focados em Jesus, devemos seguir o que? Os hábitos de Jesus, né? Aquilo que ele praticou, aquilo que ele demonstrou através dos momentos que ele viveu aqui na terra, ensinando seus discípulos, realizando milagres, falando do reino de Deus aqui na terra, pregando o reino de Deus aqui na terra, seguindo esses hábitos do Senhor Jesus, ele nos mostra que nós devemos ter total confiança no Pai, total confiança em Deus. O nosso Salvador Jesus Cristo, aquele que nós seguimos, que falamos que a nossa igreja é focada em Jesus, ele é totalmente honesto, leal e confiável. E por que ele é totalmente honesto, leal e confiável? Porque ele segue a referência do Pai. O nosso Deus, ele não falha. A palavra do Senhor é fiel. Nós sempre dizemos que Deus é fiel. E ele realmente é fiel. Ele nunca falha nas suas promessas. Ele nunca falha na sua palavra. Glória a Deus por isso. Ele é plenamente íntegro. Se você nunca confiou em Deus, ou de repente você confia esporadicamente em alguns momentos, em algumas situações, nessa noite, meu irmão, a partir dessa noite eu quero convidar a você a praticar este hábito de confiar total e plenamente em Deus, ter a sua confiança total depositada no Senhor. Nesses dias eu estava conversando com uma pessoa e falei assim: olha, a minha vida eu entrego totalmente a Deus, e tudo que acontece na minha vida, para mim, às vezes a gente se surpreende um pouquinho, mas logo a ficha cai e fala assim: não, peraí, sua vida não está, você não entregou totalmente a Deus, você não confia totalmente em Deus. Já vem o Espírito Santo e fala assim: ó, foi Deus, né? Não precisa você ficar surpreso que Deus está no controle de tudo. E eu posso dizer que Deus tem estado sobre a minha vida, Deus tem guiado os meus passos, e muitas coisas que acontecem não é surpresa, porque eu tenho a minha vida, glória a Deus por isso, e eu, de uma maneira muito forte, entrego todos os meus pensamentos, todos os meus projetos, todos os meus planos, plenamente eu confiando em Deus. Nós entregamos, eu entrego. Por quê? Porque se nós pregamos a palavra de Deus, pregamos Jesus e vivemos aquilo que ele viveu, queremos dizer que vivemos aquilo que ele viveu, então temos que entregar totalmente a nossa ansiedade, totalmente os nossos planos e os nossos projetos, totalmente nas mãos de Deus, nas mãos daquele que é poderoso para estar abençoando, para estar cuidando das nossas vidas. E seguindo isso, nós estamos seguindo os hábitos de Jesus. E o hábito de Jesus principal que nós vemos neste texto é confiar em Deus. O Senhor Jesus, nesse texto aqui que nós acabamos de ler, ele está passando pelo processo que antecede a sua crucificação, que antecede um momento difícil, um momento de dor, um momento de extrema dificuldade, que ele não sabia
como seria, como aconteceria, como que essas coisas, como que tudo aquilo aconteceria na vida dele, ele não sabia. Mas ele foi buscar em Deus, ele foi buscar no Pai referência, ele foi buscar no Pai confiança, ele foi buscar no Pai segurança para sobreviver, para passar pela situação difícil, pela situação de sofrimento que ele ia passar naquele momento. Ele vai buscar o quê? Referência no Pai. E a palavra de Deus, essa palavra que nós acabamos de ler, ela traz algumas verdades, muitas delas, na verdade, mas ela traz verdades que estão ali bem explícitas para que a gente possa seguir hábitos de Jesus, de confiança no Pai, de confiança em Deus. E o primeiro hábito que eu quero falar aqui, que eu quero compartilhar com vocês, meus queridos, sobre este hábito de Jesus, de confiar em Deus, de confiar no Pai, que Ele nos ensina através desse hábito, é que necessitamos ser submissos à vontade de Deus. Sermos submissos à vontade de Deus. Olha o que ele diz no verso 39. Ele diz assim: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. O Senhor Jesus sabia que o momento que vinha ali não era um momento fácil. Ele já havia pregado a palavra de Deus, já havia realizado milagres inúmeros. Pessoas tinham sido libertas, pessoas tinham sido curadas, pessoas tinham sido abençoadas, agraciadas com a presença dele. Ele tinha vivido muitas situações alegres, situações felizes, mas ele sabia que naquele momento ele passaria por um momento de sofrimento, um momento de dor, um momento em que ele não imaginava qual seria o tamanho e a medida dessa dor. Mas ele mostra através do seu hábito de confiar no Pai, de confiar em Deus, ele mostra e nos ensina que nós devemos ser submissos à vontade do Pai. Muitas vezes, na sociedade, né, que é uma sociedade lá no mundo que está destruída, que está deturpada, que está totalmente derrotada pelo pecado, os filhos não são submissos aos pais. E não sendo submissos aos pais, não tendo a orientação dos pais, não obedecendo a orientação dos pais, têm as suas vidas totalmente destruídas. Criam situações adversas, criam situações em que as famílias que são novamente criadas são famílias destruídas, famílias mergulhadas na miséria, famílias mergulhadas no pecado, porque não são submissos à vontade, não são submissos às orientações do Pai. A submissão de Jesus à vontade de Deus é vista como um modelo para nós, um modelo para que nós possamos seguir. Ele nos mostra através do hábito de obedecer a Deus, que isto é modelo para nós hoje, nos dias em que nós vivemos. A submissão de Jesus a Deus refere-se à disposição de seguir a vontade divina, mesmo que isso signifique sacrificar as nossas próprias vontades. E como nós, como homens mortais, como pessoas que às vezes somos imponentes,
e que muitas vezes somos donos da verdade, queremos impetrar, queremos fazer com que a nossa vontade prevaleça e não a vontade de Deus, porque não buscamos sermos submissos à vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela deve ser colocada em primeiro lugar, mesmo que isso signifique ir contra as normas sociais e pessoais nossas. A vontade de Deus, meu irmão, ela tem que ser colocada em primeiro lugar nas nossas vidas. Lá no seu trabalho, lá onde você estuda, lá na faculdade, na escola, dentro da sua casa, a vontade de Deus, ela tem que prevalecer. A vontade de Deus, ela tem que prevalecer nas nossas vidas. Se você realmente é um servo de Deus, se você fala assim, não, eu sou um servo de Deus, eu sou crente, eu vou na igreja, eu sirvo a Deus, eu sigo a palavra de Deus. Se você realmente é um servo de Deus, você tem que colocar a vontade de Deus em primeiro lugar, na sua vida, nos seus planos, nos seus projetos. Busque a presença do Senhor antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisão, antes de pensar em qualquer coisa que você venha a realizar na sua vida. Ore ao Senhor pedindo assim, Deus, este é o meu plano, mas que tudo isso aconteça segundo a sua vontade. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, que com certeza a bênção de Deus, o plano dele será melhor na sua vida, meu irmão. O projeto dele sempre é melhor. Os nossos pensamentos, eles são bons, mas os pensamentos de Deus são melhores do que os nossos. A vontade dele é melhor do que a nossa. O próprio Jesus enfatizou essa verdade quando fez o seguinte convite aos seus discípulos. Então, Jesus disse aos seus discípulos, lá em Mateus 16 e 24, se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E negar a si mesmo é negar as suas vontades, negar muitas vezes aquilo que você tem vontade de fazer, mas se não agrada a Deus, coloca de lado, esqueça. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, já diz a palavra do Senhor. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, seja submisso à vontade dEle, porque sendo submisso à vontade de Deus, você negando a si mesmo, negando aquelas vontades que você tem, como seria muito bom, não é verdade? O nosso ser, e a palavra de Deus aqui, que o espírito está preparado, mas a carne é fraca, e numa noite chuvosa, fria, mais ou menos parecida como essa, nós gostaríamos de estar o quê? No sofá, assistindo um Netflix, uma série, mas você está se negando a si mesmo, e está aqui buscando a presença de Deus, está aqui glorificando o nome dEle, você está aqui buscando edificação para a sua vida, negando-se a si mesmo, negando a vontade da carne, a vontade de muitas vezes estar fazendo algo que pode ser saudável para você, mas você está negando a si mesmo para buscar a presença de Deus. Jesus, ele veio ao mundo, ele esteve aqui para cumprir a vontade de Deus e redimir a humanidade. E o Senhor Jesus sabia disso. Ele sabia que ele estava aqui para cumprir um mandado do Senhor. Ele sabia que ele estava aqui para redimir, para trazer salvação a nós, as nossas vidas aqui hoje, na Igreja Família Batista. O Senhor Jesus, ele sabia que ele estava aqui
para trazer salvação para as nossas vidas. Mas ele veio aqui, ele veio ao mundo e esteve aqui entre nós para cumprir a vontade de Deus. Em João 15:13, quando ele fala dos amigos, que vocês não são mais amigos, mas são os meus irmãos, ele diz no capítulo 15, verso 13, ele diz assim, que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E se nós, que somos amigos, somos irmãos de Jesus, ele demonstra aqui assim, olha, que ninguém tem maior amor do que ele, que deu a vida dele pelas nossas vidas. Veio para cumprir a vontade de Deus e ele sabia disso. Mas era um momento de dificuldade. Era um momento que ele não sabia qual seria a dor e o sofrimento que ele passaria. Mas mesmo assim, ele disse, que seja como tu queres. Glória a Deus. Você nunca será capaz de desenvolver o hábito de confiar no Pai sem ser submisso à vontade de Deus. Querido, eu e você nunca seremos capazes de desenvolvermos o hábito de confiar em Deus, de confiar no Pai, de confiar naquele que nos criou, naquele que nos formou, se não formos submissos à vontade dEle, à soberania dEle. Então, meu querido, todas as vezes que você for tomar uma decisão, todas as vezes que você se levantar para orar ao Senhor, se levantar em oração ao Senhor, apresente aquilo que você deseja, mas que tudo seja conforme a vontade e a soberania de Deus na sua vida. O hábito de Jesus de confiar no Pai também nos ensina que precisamos valorizar a oração nos momentos difíceis. Em segundo lugar, precisamos valorizar a oração nos momentos difíceis. Nós sempre pregamos e sempre falamos que nós devemos estar em constante oração. A palavra de Deus diz assim, orai sem cessar. E realmente, nós devemos estar em constante oração, orando sem cessar, seja no momento bom, seja no momento ruim, seja no momento de alegria, sendo no momento de tristeza, nós devemos estar sempre em oração. Mas, olhando para o texto que nós nos deparamos aqui, nós devemos valorizar a oração nos momentos difíceis. E em Marcos, no capítulo 14, verso 35, 36, 39, diz assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Mais uma vez, ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. O Senhor Jesus, no momento de dificuldade, no momento difícil, ele valorizou, ele esteve aos pés do Senhor, ele esteve buscando a presença de Deus, para que ele suportasse o sofrimento e a dificuldade que ele iria passar, que ele iria viver. Em momentos de crise, Jesus frequentemente, e nós observamos isso na palavra de Deus, ele se retirava para orar. E ele se retirava para orar para quê? Para conversar com o Pai, para trocar uma ideia com o Pai ali, para mostrar e apresentar: Senhor, olha o que está acontecendo, olha, eu estou precisando da sua ajuda, né? Ele valorizava a oração como uma forma de fortalecer a fé e a confiança em Deus.
E aí eu volto para a sociedade que nós vivemos. Aqui o Senhor valoriza o momento de oração e Ele nos ensina através do hábito de orar, que no momento de dificuldade, o Senhor Jesus vai até o Pai para buscar conselho, para conversar, para buscar intimidade. E na sociedade que nós vivemos hoje, o momento que nós vivemos hoje, os filhos muitas vezes tomam decisões erradas. Os filhos muitas vezes tomam decisões incertas, sem direção, que arruinam as suas vidas. Por quê? Porque não tem intimidade com o Pai. Porque não busca orientação na família, porque não tem referência na família. Porque não buscam a sabedoria do Pai, a sabedoria da mãe ou dos responsáveis que estão ali, que podem orientar, que podem trazer bons conselhos, para que possam tomar decisões corretas, para que possam tomar decisões acertadas, para que possam formar famílias funcionais, famílias abençoadas. E filhos não buscam orientação dos pais e tomam decisões erradas. E por consequência, muitas vezes não buscam orientação dos pais, porque os pais não foram buscar orientação em Deus. Não dobram os seus joelhos, não pedem orientação, não pedem sabedoria a Deus para administrar o lar, para mostrar ao filho, olha, você está seguindo o caminho errado, não é por aí, olha, Deus nos ensina que tem que ser assim, meu filho. Como nós observamos na palavra de Deus, de homens, de patriarcas no Velho Testamento, que orientaram os seus filhos dentro da palavra de Deus. Orientaram os seus filhos respeitando a bênção e a vontade de Deus nas suas vidas. E foram filhos abençoados. E temos fatos na Bíblia de filhos que foram desobedientes aos conselhos dos pais, ao direcionamento dos pais, e tiveram vidas derrotadas. A palavra de Deus, ela é cheia de exemplos. Por isso que nós falamos e pregamos que a palavra de Deus, ela é bússola para as nossas vidas. Ela é bússola para a vida do filho, ela é bússola para a vida do pai, ela é bússola para a vida da mãe, ela é bússola para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela é bússola para a família. Glória a Deus por isso. Ela nos direciona e traz a luz para que nós possamos direcionar, para que nós possamos tomar o caminho correto, em meio a dificuldades, em meio a adversidades que irão aparecer e que aparecem diante das pessoas, diante das famílias. O Senhor traz orientação e Ele mostra no seu hábito, o Senhor Jesus mostra que confiar em Deus, valorizando a oração, valorizando o diálogo, valorizando a presença, a intimidade com Deus, buscando a intimidade com Deus, não só no momento de dificuldade, mas também no momento da alegria, agradecendo, sendo grato. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela bênção derramada sobre a minha vida. Obrigado pelo direcionamento que Tu tens dado sobre a minha vida, para guiar a minha família. Obrigado, Senhor, pelo emprego que Tu tem me dado. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos recebidas. A oração, ela é intimidade, é um diálogo, é uma conversa que nós temos que ter com o Senhor. Por isso que a palavra diz assim: orai sem cessar, orai a todo tempo. Está a todo tempo orando, dialogando, conversando com o Senhor. Eu gosto de dizer isso. Lá no seu trabalho, olha, quando você estiver trabalhando, você não precisa fechar o olho não, mas fica ali assim, né, no seu íntimo lá: Senhor, muito obrigado, Senhor, olha, me direciona aqui nisso que eu estou fazendo. Senhor, eu vou entrar naquele lugar ali, entra comigo, Senhor. Olha, eu estou saindo de casa agora,
estou indo para o trabalho, Senhor, vai na minha frente, livra de todo mal, guia o meu caminho, direciona a minha vida. Oração, valorizar a oração é valorizar o diálogo, é estar intimamente ligado com o Senhor Jesus, ligado com Deus, em diálogo, orando, buscando a presença dEle, porque Ele se fará presente. O valor que você dá à oração revela se você realmente confia ou não em Deus. O valor que você dá ao diálogo que você tem com Deus revela se você realmente confia ou não em Deus. Bendito seja aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Jeremias 17, 7 tem essa citação. Você tem confiado no Senhor? Você tem valorizado os momentos de diálogo com Ele, meu irmão, minha irmã? Você tem buscado a presença dEle constantemente na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, no seu caminhar? Você tem valorizado este momento? Bendito é aquele que confia no Senhor. Se você tem feito isso, você tem sido bendito. Você é bendito porque você tem confiado no Senhor. Você tem confiado no Pai. Você tem confiado, você tem buscado orientação nele. Você tem total confiança naquilo que Ele pode trazer, na orientação que Ele pode trazer na sua vida. Você é bendito, meu irmão, se você tem valorizado este momento de oração, este momento de diálogo e de intimidade com o seu Deus, com o Pai. O hábito de Jesus, de confiar em Deus, de confiar no Pai, também nos ensina que, em terceiro lugar, nós somos encorajados por Deus para cumprir o seu propósito. Somos encorajados por Deus para cumprir o seu propósito. Olha só o que diz Lucas 22, verso 41 ao 43. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar, buscando intimidade, diálogo com o Pai. E disse assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Novamente ele diz: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aí apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Glória a Deus. E quantas vezes você tem passado por dificuldades e falta coragem? Jesus entrou no jardim do Getsêmani cheio de pavor, que a palavra diz que ele estava angustiado, entristecido, e ele estava com medo. Ele estava com medo. Mas saiu dele consolado e encorajado, porque o seu clamor, o seu momento de diálogo com o Pai, o momento de diálogo com Deus, no sofrimento trouxe paz depois da grande tempestade. Enquanto Jesus orava, um anjo do céu apareceu a ele e o fortalecia. Glória a Deus. Você, meu irmão, muitas vezes tem passado por momentos de dificuldade. Por momentos que você, muitas vezes, imagina que não vai ter solução àquilo que está acontecendo na sua vida. Olha, eu cheguei no fim da linha, não dá mais. Olha, meu Deus, o que vai acontecer comigo agora? Eu não sei, Senhor. Você pode estar passando por um momento de sofrimento, um momento de dor, um momento de angústia. Mas olha só como a oração, o momento de diálogo, a conversa com o Pai, traz força, traz encorajamento. Olha como a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, ela é verdadeira nos nossos corações. Olha só como a palavra de Deus é maravilhosa. O Senhor Jesus estava passando por aquele momento de dificuldade, momento de sofrimento.
repito, o momento que ele não sabia qual era o grau de sofrimento que ele ia passar. Ele sabia que a coisa ia ser feia. Mas ele vai buscar em oração. E no momento que ele está ali, aparece um anjo trazendo força, fortalecendo, trazendo encorajamento para a vida dele. E hoje, nessa noite, eu quero dizer para você, meu irmão, que o Senhor está trazendo encorajamento para a sua vida. O Senhor Jesus, Ele está nos ensinando, através da sua palavra, deste momento de dificuldade, que Ele traz encorajamento, Ele traz força para a sua vida nesta noite. Essa semana, você talvez está vivendo e precisa de uma solução em alguma situação na sua vida. Algo que está acontecendo na sua vida e eu não sei o que é, mas eu quero te dizer nesta noite, baseado na palavra de Deus, que Ele traz encorajamento, Ele te fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E Deus, o Pai, está aqui nesta noite, trazendo fortaleza, trazendo encorajamento, trazendo revigoramento para a sua vida, para a sua alma, para que você possa enfrentar essa dificuldade que você está vivendo. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, e dentro da vontade dEle, da soberania dEle, você será vitorioso. Glória a Deus. Você será vitorioso, meu irmão, porque o Senhor Jesus, depois de ter passado por tudo isso, por toda essa situação, Ele foi vitorioso. Era um momento de dor, era um momento de dificuldade e de sofrimento, mas através da intimidade de Jesus, ele se sentiu encorajado. A coragem para cumprir o propósito de Deus sobre a sua vida virá do seu hábito de confiar nele, meu irmão. Deus tem um propósito na sua vida. Tudo que acontece nas nossas vidas, o local aonde você trabalha, o lugar aonde você coloca a planta dos seus pés, existe um propósito de Deus. Eu particularmente, eu tenho um testemunho, eu vou contar agora aqui para vocês, algo que Deus fez na minha vida. Eu trabalhava numa empresa há 13 anos. Essa empresa fechou, não pagou nada para mim, eu tive que sair dessa empresa. Entrei numa outra empresa que eu pensei, eu falei assim, olha, aqui eu cheguei aqui e é uma mega empresa, uma multinacional, eu vou aposentar aqui, né? Eu vou acabar minha carreira aqui em alto estilo. Bobinho, Otton, né? Bobinho, porque Deus está na direção de tudo na nossa vida. E entrei nessa empresa e comecei a observar e o ambiente era muito ruim. Nunca tinha trabalhado num local em que o ambiente era tão ruim como aquele que eu estava trabalhando. Só que a nossa vida não está nas mãos de Deus. Eu acabei de falar isso, que eu entreguei totalmente a minha vida ao Senhor. E tudo que acontece na minha vida é de acordo com a vontade de Deus. A vontade dEle, a soberania dEle é maior na minha vida. Glória a Deus por isso. E eu estava trabalhando naquele lugar incomodado, e me falaram uma coisa de horário, aí mudaram o meu horário. Eu fiquei um pouco ausente aqui na igreja durante a semana, porque eu trabalhava num período da tarde na empresa, e eu estava incomodado com aquilo, e eu estava, oh meu Deus, o que é isso, Senhor? Estou aqui, quero fazer a tua obra, quero estar ativo na tua casa, mas não posso estar, porque agora estou aqui trabalhando. Glória a Deus pelo trabalho, mas Senhor, e sempre buscando em oração, apresentando ao Senhor. Mas Deus providenciou, fez uma reviravolta, mudou tudo. Eu consegui uma outra colocação, numa outra situação. Mas quando eu estava chegando no finalzinho, saindo dessa empresa, isso durou pouco mais de um ano. Uma pessoa, um colega, que estava com a vida totalmente destruída, a família destruída, não tinha rumo, chegou em mim e falou assim, Otton, meu irmão, eu quero dizer para você que você está saindo aqui da empresa, eu vou sentir muito sua falta.
mas você veio aqui para me levar para a igreja, para mostrar Jesus para mim, para mostrar o direcionamento que eu tenho que criar a minha família na igreja, tenho que criar o meu filho na igreja, tenho que dar direção para minha esposa na igreja, tenho que estar buscando ao Senhor. E aí eu comecei e glorifiquei a Deus ali junto com ele, nós fizemos uma oração ali, no cantinho ali, agradecendo a Deus, porque eu comecei a entender o propósito de Deus na nossa vida. E era uma situação difícil, como eu acabei de dizer, eu vivia num ambiente que eu nunca tinha trabalhado. Eu falava para a Flor direto, falava assim, olha, ela sabia, ela via do meu incômodo. Ela até ficava assim, poxa, mas você está até meio triste por causa dessa situação que você está vivendo. A gente conversava em casa. Mas eu consegui entender o propósito de Deus em me colocar naquele lugar. E o propósito de Deus naquele momento era que aquele rapaz fosse alcançado pela bondade de Deus. Através do quê? Através de nós dialogarmos, de nós falarmos, Jesus te ama. Deus pode fazer algo diferente na sua vida. Você sabia que Deus pode mudar a sua família? Você está passando por essa situação na sua casa? Olha, meu querido. E eu conversava com ele, olha, Deus pode fazer algo diferente. Só que você tem que buscar Deus. Você tem que deixar Deus entrar na sua vida e fazer algo diferente. Eu consegui entender o propósito de Deus. Era sofrimento? Era um ambiente ruim? Era. Mas o propósito de Deus estava sendo cumprido. E essa palavra, meu irmão, é para você nessa noite, que está passando por um momento de dificuldade. Eu quero dizer para você, existe um propósito através disso tudo. O deserto que você está passando, ele é momentâneo, mas existe um propósito lá na frente. Existe um canto de vitória lá na frente. Existe um momento de alegria lá na frente. Existe um propósito, e esse propósito é divino. Porque você, que é servo de Deus, nada acontece por acaso na sua vida. Tudo tem um propósito do Senhor. Tudo tem um propósito de Deus na sua vida. Este momento que você está vivendo, essa dificuldade que você está vivendo, eu quero dizer para você, existe um propósito divino para trazer alegria, para trazer bênção, e o sofrimento passará, e você cantará o hino de vitória. Você glorificará ao Senhor. Porque a palavra de Deus nos traz verdade, nos traz o ensinamento de confiarmos nele, de confiarmos em Deus, através do hábito que Jesus tinha de confiar em Deus, da demonstração que ele traz para nós, de confiarmos em Deus. Ele traz esses ensinamentos para as nossas vidas. Glória a Deus. Quero te convidar